Bom, como o tema para essa semana é geometria molecular, vou apresentar para vocês duas ferramentas que a gente pode utilizar para encontrar um modelo geométrico. A primeira ferramenta é uma tabela, na qual estamos vendo. Nessa tabela, nós conseguimos identificar o modelo de geometria a partir do número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Para fazer isso, é bastante fácil. Basta a gente localizar o átomo central, nesse exemplo no qual estou mostrando é o enxofre, e localizar o número de elementos que estão ligados e os elementos que não estão ligados ao átomo central. No caso, os elementos que estão ligados serão sempre os átomos ligados ao átomo central. Os elementos não ligantes, que são os pares de elétrons isolados. A conta é fácil. No primeiro exemplo, nós temos o número 2 está indicando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Note que, no CO2, a gente tem os dois átomos de oxigênio, um de cada lado, cada um com uma nuvem eletrônica. Note que não sobra nenhum par de elétrons ligado no átomo central. No HCN também ocorre a mesma coisa. Dos dois átomos, nós temos duas nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central. Também não sobra nenhum elétron. Bom, para poder simular, por exemplo, a molécula de CO2, vamos usar o recurso apresentado lá no site PHTE. No site, para a gente simular a molécula de CO2, sempre vou partir do átomo central. Nessa parte aqui, a gente vai colocar as ligações, os átomos, e aqui nós temos os pares de elétrons que podem ou não estar sobrando. No caso da molécula de CO2, nós vamos ter dois átomos com duas ligações duplas. Note que, quando a gente faz essas ligações, os átomos eles tendem a ficar o mais distante possível um do outro. Isso porque os pares de elétrons que formam essas ligações têm uma enorme energia de repulsão, por isso tendem a ficar o mais distante possível. Se eu pegar esses elétrons, ou pegar o átomo, se eu pegar esse átomo e tentar aproximar um do outro, note que um vai correr do outro, ou seja, tomando a maior distância possível. Logo abaixo, nós encontramos o modelo de geometria descrito, que é o modelo de geometria linear. Voltando para a tabela, nós encontramos a geometria planar ou trigonal plana, que pode assim também ser dita. Nessa geometria, nós temos três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Na trigonal plana, a gente não tem nenhum par de elétrons isolados sobrando. Todas as três nuvens eletrônicas estão diretamente ligadas ao átomo central. Vamos simular essa molécula de SO3 lá no simulador? Voltando para o simulador, o que nós vamos encontrar? O átomo central, eu terei uma ligação dupla e terei mais dois átomos com ligação simples. Note que não sobra nenhum par de elétrons ligados ao átomo central. Aqui logo abaixo, ele já está informando para mim um modelo de geometria, que nesse caso é trigonal plana. Plana por quê? Esses átomos eles ficam localizados no mesmo plano. Note que se eu tentar alinhar eles de forma plana, eu vou conseguir ver eles no único plano. É como se a gente estivesse imaginando uma superfície plana e a gente pudesse colocar todos eles. Ficam extremamente alinhados. Nessa parte de cima, eles formam ângulos de 180 graus e entre essa parte de baixo aqui nós vamos ter ângulos de 120 graus. Então aqui nós temos a trigonal plana. Já a geometria angular, ela ocorre quando? Quando a gente tiver três nuvens eletrônicas. Onde estão essas nuvens eletrônicas? Eu tenho essa da ligação dupla com oxigênio, esse par de elétrons sobrando e essa da ligação coordenada dativa, entre o enxofre e o oxigênio. Vamos simular? Voltar no simulador? Bom, para representar essa molécula no simulador, nós vamos utilizar o átomo de enxofre, que será o átomo central, os dois átomos de oxigênio com ligações duplas e nós vamos utilizar um parzinho de elétrons sobrando. São esses dois aqui sobrando. Então, formou esse modelo de geometria. Note que uma dessas ligações é do tipo ligação covalente dupla, a outra dela é do modelo ligação coordenada ou ligação dativa. Voltando à tabela, nós temos um outro exemplo de ligação linear. É o caso que ocorre na molécula do gás oxigênio. São dois átomos de oxigênio ligados por uma ligação dupla. É uma molécula linear. Por via de regra,
todas as moléculas que possuem apenas dois átomos, ela sempre será linear. Representando a molécula de oxigênio, aqui eu já tenho um átomo, colocando mais um outro átomo com a ligação dupla, independentemente de sobrar ou não elétrons, eu terei uma geometria linear. Observando os átomos, eles vão formar uma reta. Então, por isso, a geometria linear. Bom, vamos observar agora a geometria para moléculas que possuem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que pode ocorrer de 4 formas: sobrando nada, sobrando uma nuvem eletrônica, sobrando 2 ou sobrando 3 nuvens eletrônicas. No primeiro exemplo, eu vou ter um átomo com outros 4 átomos, ou seja, tem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e não sobra nada. Vamos ver no simulador como fica essa molécula? No caso desta molécula, eu terei o átomo central com 4 outros átomos ligados por ligações simples. O modelo de geometria é tetraédrica. Nota que forma uma molécula parecendo um tetraedro. Se eu movimentar um átomo em direção ao outro, note que os outros tentam fugir da proximidade. Essa energia é conhecida como força de repulsão devido aos pares de elétrons que tentam tomar a maior distância possível um do outro. Agora quando ocorrer das 4 nuvens eletrônicas sobrar uma, a geometria já será piramidal. Note só, nesse exemplo, eu tenho 3 átomos ligados e eu vou acrescentar mais um parzinho de elétrons. Note que quando eu acrescentei o par de elétrons, a estrutura mudou. Mudou em função de quem? O par de elétrons, ao aproximar dessas outras nuvens eletrônicas, vão tender a se organizar o mais distante possível. Então, por isso, nós temos a geometria piramidal. Neste exemplo, eu vou simular para a molécula de água, o H2O. Na geometria da água, nós temos o átomo central, o átomo de oxigênio, nele sobra 2 pares de elétrons e os 2 hidrogênios. Note que quando a gente tenta movimentar essa molécula, eles não vão alinhar, né? Em função de quem? Da repulsão sofrida em função da repulsão sofrida pelos elétrons. Eles tomam a maior distância possível. Esse modelo a gente pode reconhecer aqui abaixo, o sistema já muda para a geometria angular. Voltando à tabela, vamos encontrar uma molécula com 4 nuvens eletrônicas. Dessas 4 nuvens, uma é utilizada com átomos e vai sobrar 3 outras pares de elétrons ao redor desse átomo. O modelo de geometria será linear. Por via de regra, toda molécula com apenas 2 átomos, a geometria será linear. Agora veremos moléculas com 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. No primeiro exemplo, as 5 nuvens são utilizadas com átomos. Vamos simular para ver como fica? O átomo central com 1, 2, 3, 4, 5 outros átomos ligados a ele. Então, note que os átomos tendem a ficar o mais distante possível um do outro. Tá certo? É o que nós conhecemos, a geometria é identificada imediatamente aqui embaixo com bipiramidal trigonal ou bipirâmide trigonal. Agora o exemplo, quando a gente tiver 5 nuvens eletrônicas e sobrar um par de elétrons ao redor do átomo central. A geometria é conhecida como gangorra. Vamos lá para o simulador? No simulador eu já tenho aqui os 4 átomos ligados, basta eu acrescentar o par de elétrons. Note que quando o elétron é acrescentado, o formato muda, né, significativamente em função da repulsão. Então eu conheço essa geometria como geometria de gangorra. Voltando à tabela, eu observo a molécula que tem 2 pares de elétrons sobrando no átomo central. Essa geometria é conhecida como forma T. No simulador, eu já tenho o átomo central com seus 3 outros átomos. Quando a gente acrescenta o outro par, note a organização da molécula. Então eu tenho aqui o que a gente conhece, por isso que ela é chamada forma T, porque parece um T. Voltando à tabela, vamos ver a molécula ainda com 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que dessas 5, 3 pares de elétrons vão sobrar, que é o caso aqui da molécula de XeF2. É uma geometria linear. Bom, na molécula de XeF2 eu já tenho, representando aqui o xenônio Xe e as 2 moléculas de flúor em branco. Falta eu acrescentar 3 pares
de elétrons. Por que ficou linear, pessoal? Os átomos, eles se alinham e os pares de elétrons, eles tentam tomar a maior distância possível um do outro. Então, nota que os elétrons ficam distribuídos ao centro e os átomos ficam distribuídos ao redor, obtendo assim uma geometria linear. Para finalizar, mas não menos importante, vamos verificar a geometria de átomos centrais com 6 nuvens eletrônicas ao redor dele. É o caso do SF6, onde possui geometria octaédrica, formando um octaedro. Bom, para simular a molécula de SF6, eu já tenho o átomo de enxofre central, vamos acrescentar mais 6 átomos ao redor, todos com ligação simples. Então, por isso, é chamada de octaédrica, porque fica parecendo um octaedro. Consultando agora o modelo onde sobra uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central. Bom, aqui já temos um átomo de bromo central com 5 outros átomos de flúor. Basta eu acrescentar uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho esse formato, conhecido como piramidal quadrada. Para finalizar, vamos verificar o caso quando eu tiver 6 nuvens eletrônicas, mas sobrar 2 pares de elétrons. É o caso do XeF4. Bom, já tenho o átomo central com os 4 outros átomos ligados a ele. Basta eu acrescentar 2 pares de elétrons. Quando eu acrescento esses 2 pares de elétrons, note a forma que a molécula vai tomar. Os pares de elétrons tentam se organizar ao centro, os átomos às extremidades, formando um quadrado planar. Bom, pessoal, espero que essa tabela ajude vocês a estar identificando os modelos geométricos. É muito simples fazer essa identificação. Para isso, basta a gente identificar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e identificar os pares isolados. Fazendo essa identificação, nós conseguimos identificar a geometria com bastante tranquilidade. Qualquer coisa, vocês podem estar utilizando o simulador no site que eu vou deixar na descrição. Por hoje é só. Fiquem com Deus.